Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Bem, então hoje nós vamos dar início aí ao nosso grupo de estudos, né, da terapia dos esquemas, e como esse livro é meio extenso, né, eu quero ir estudando passo a passo e eu sou, de uma certa forma, bem detalhista, então eu quero ir acompanhando bem o livro, porque como o próprio nome diz aí do nosso grupo, né, que é grupo de estudos, então, por isso que é, eu quero ir aí num passo a passo, tá? Então, vamos lá. Terapia do esquema, tá? Vamos lá. Primeiro, eu quero me apresentar, tá? Eu me chamo Silvia, sou formada em psicologia pelo Mackenzie e tenho duas pós-graduações. Uma em terapia cognitivo-comportamental e outra em terapia dos esquemas. Eu atuo como psicóloga clínica há mais de 10 anos e sou apaixonada pelo que eu faço. Sou responsável por transformar a vida de mais de 200 pacientes ao longo dessa minha jornada, dentro e fora do país. Atualmente atendo mais de 30 pacientes por semana em meu consultório online e conduzo grupos de pacientes e psicólogos pelo WhatsApp com mais de 300 pacientes. Deixa eu autorizar aqui a entrada do pessoal para não ir parando. Vamos lá. Ó. Hoje nós vamos estudar a introdução à terapia do esquema, tá? Introdução que eu quero dizer a respeito aí do livro, né, que a gente está estudando. Bem, vamos lá. Ó. Terapia do esquema, modelo conceitual. Introdução. A terapia dos esquemas é uma abordagem psicodinâmica desenvolvida por Jeffrey Young nos anos de 1990. Ela integra elementos da terapia cognitivo-comportamental, da terapia do apego, da psicodinâmica e da Gestalt. Deixa eu ver. Com o objetivo de tratar padrões profundos e duradouros de pensamento, emoção e comportamento, conhecidos como esquemas. Bom, vamos lá, continuando. Da terapia cognitiva à terapia do esquema. Os pesquisadores e profissionais do campo cognitivo-comportamental têm alcançado excelentes avanços no desenvolvimento de tratamentos psicológicos eficazes para transtornos do eixo 1, incluindo muitos transtornos de humor, ansiedade e uso excessivo de álcool e drogas. Embora tais tratamentos ajudem a muitos pacientes, isso não ocorre com vários outros. Muitas vezes, pacientes com transtorno de personalidade e problemas caracterológicos não respondem totalmente a tratamentos cognitivos comportamentais tradicionais. A TCC é eficaz para pacientes com sintomas de depressão e ansiedade. Eu quis colocar esses dois pontos, tá? Em compensação, ó, a terapia do esquema, ela é mais eficaz, né, e indicada para pacientes com transtornos de personalidades, tá? Então, assim, só um parênteses, conforme eu fui lendo o livro, né, de terapia dos esquemas, e eu particularmente, Silva, não sabia disso, a terapia do esquema, digamos assim, que ela consegue tratar daqueles pacientes que, a princípio, não apresentam sintomas quando eles começam a terapia. Sabe aqueles pacientes que, por exemplo, eu não sei se vocês já atenderam pacientes assim, mas é aqueles pacientes que, quando começa a terapia, a gente não consegue aprofundar e, a princípio, não consegue buscar uma dor ali, né? Um sofrimento do motivo pelo qual ele está ali, né? E pacientes assim, tá? Muitas vezes eles têm um chamado transtorno de personalidade, tá? Mais para frente o livro vai dizer sobre isso, mas eu vou até dar uma adiantada aqui. Que os transtornos, eles são tão, digamos assim, arraigados, que a pessoa não consegue identificar sofrimento, tá? Ela já está tanto tempo vivendo nesse padrão que ela não traz como queixa, tá? Diferentemente da TCC, né? A TCC, ela trata mais especificamente, né, como eu coloquei aí acima, né, ó, depressão e ansiedade, né? Já são pacientes que apresentam mais sintomas, tá? Então, digamos que a, né, terapia dos esquemas, ela
Tem mais recursos aí para a gente aprofundar, né? Pacientes caracterológicos, né, que são os pacientes com transtornos de personalidade, têm 30% chance de ter recaídas após o término do tratamento. Olha esse ponto também que eu achei forte, né? Toda uma vida de dependência, junto com sentimentos de vulnerabilidade e incompetência, o que chamamos de esquemas de dependência e vulnerabilidade, impedem de se aventurar no mundo por conta própria. Quando os sintomas do eixo 1 diminuem, o paciente tem, o paciente tem o que lidar com seus esquemas, terá de lutar contra seu padrão de evitação, que já dura toda a sua vida, é esse ponto aí, ó, a fim de desenvolver uma vida gratificante em sociedade, tá? Então, assim, eu até fui fazendo umas anotações aqui, ó, deixa eu pegar um livro, que quando ele fala, né, dos pacientes do eixo 1, os pacientes do eixo 1 são pacientes que apresentam sintomas, né? Já os pacientes do eixo 2, minto, os pacientes do eixo 1 são aqueles com transtornos de personalidade. Já do eixo 2 são mais com transtornos mentais, né? Então, quando ele fala do eixo 1, que eu acredito que seja mais o nosso campo de trabalho, entram tanto os pacientes com transtornos de personalidade, né, quanto aqueles que apresentam, né, propriamente os sintomas aí, que são mais evidentes, no caso, né, a depressão e a ansiedade. Bem, continuando, deixa eu mudar aqui a página. Deixa eu mudar do já. Vamos lá. Pressuposto da terapia cognitiva comportamental tradicional, descumpridos por pacientes caracterológicos. Um desses pressupostos é o cumprimento do protocolo de tratamento pelos pacientes. Vários pacientes caracterológicos, as motivações da terapia são complicadas. Há inúmeros casos em que eles não estão dispostos ou não conseguem cumprir os procedimentos da terapia cognitivo comportamental. Muitos desses pacientes desenvolvem evitação cognitiva e afetiva. Evitam muito dos comportamentos e situações essenciais a seu avanço. Esse padrão de evitação provavelmente se desenvolve como resposta instrumental, aprendida porque é reforçada pela redução de sentimentos negativos. A evitação se torna uma estratégia para enfrentar as emoções negativas habituais e é extremamente difícil de mudar. Como geralmente carecem de flexibilidade psicológica, os pacientes caracterológicos têm muito menos capacidade de resposta a técnicas comportamentais e, com frequência, não passam por mudanças significativas a curto prazo. Em lugar disso, são psicologicamente rígidos, o que configura uma marca dos transtornos de personalidade, tá? Seus problemas caracterológicos são egocintônicos, ou seja, os padrões autodestrutivos parecem estar tão integrados a quem são que não podem imaginar alterá-los. Olha aí, tá? Então, assim, são problemas que estão, como eu disse, né, aí anteriormente, tão arraigados, não é? Que eles têm a interpretação como se fosse da personalidade deles, tá? E aí, isso tem a ver com os transtornos de personalidade, e nesse sentido, a terapia dos esquemas pode ajudar muito esses pacientes aí, né? E a gente já tem dados científicos do quanto ajuda os pacientes, né, a lidar de uma maneira mais saudável aí, né, quando ativam os esquemas, por exemplo. Muitos pacientes difíceis de tratar tiveram relacionamentos pessoais disfuncionais desde cedo. Problemas duradouros em relacionamentos com pessoas importantes são outra marca registrada dos transtornos de personalidade. Né? Olha aí os dados, né? Esse primeiro ponto, os dados de infância. No caso de transtornos de personalidade borderline ou dependente,
costumam ser tão absorvidos pela tentativa de fazer com que o terapeuta atenda às suas necessidades emocionais, que são incapazes de se concentrar em suas próprias vidas fora da terapia. Já o que tem transtorno de personalidade narcisista, paranoide, esquizoide ou obsessivo-compulsivo, costumam ser tão desconectados ou hostis que não conseguem trabalhar em conjunto com o terapeuta. Tá? Então, olha o quão desafiador aí, né? Com esses pacientes estabelecer o rapport, né? As primeiras sessões, né? Porque precisa ser estabelecido esse vínculo, né? Para a terapia prosseguir. E como eu já faço uso, né, da terapia dos esquemas há um tempo, eu percebo quando a gente entra com os recursos que ela traz, o quanto ajuda, né, o paciente a olhar para o terapeuta e, de repente, dizer para dentro dele, né, estou sendo entendido, né. Acho uma ferramenta fantástica a terapia dos esquemas. Bem, continuando, o desenvolvimento da terapia do esquema. Pelas muitas razões recém-descritas, Jung, 90-99, desenvolveu a terapia do esquema para tratar pacientes com problemas caracterológicos crônicos, que não estavam sendo resolvidos de forma adequada pela terapia cognitivo-comportamental. Os insucessos de tratamento. Ela amplia a terapia cognitivo-comportamental tradicional ao dar ênfase muito maior à investigação das origens infantis e adolescentes dos problemas psicológicos, as técnicas emotivas, a relação terapêutica paciente e os estilos desadaptativos de enfrentamento. A terapia do esquema mostrou-se útil no tratamento de depressão ou ansiedade crônicas, transtornos alimentares, problemas difíceis de casal e dificuldades duradouras na manutenção de relacionamentos íntimos satisfatórios. Também tem ajudado os criminosos e evitado recaídas entre usuários de drogas e álcool. A terapia do esquema ajuda pacientes e terapeutas a entender problemas crônicos e difusos e a organizá-los de maneira compreensível. O terapeuta se alia aos pacientes para lutar contra os esquemas destes, usando estratégias cognitivas, afetivas, comportamentais e interpessoais. Quando os pacientes repetem padrões disfuncionais baseados em seus esquemas, o terapeuta os confronta empaticamente com as razões para a mudança. Por meio de uma recuperação parental limitada, o terapeuta fornece a muitos pacientes um antídoto parcial às necessidades que não foram atendidas adequadamente na infância, tá? Olha aí, né, a importância da relação terapêutica, né? Porque é ali onde pode acontecer a reparentalização, né? Então, vamos lá. Esquemas desadaptativos remotos. Começamos com a história e a evolução do termo esquema. A palavra esquema é usada em muitos campos de estudo. Em termos gerais, um esquema é uma estrutura, uma armação ou uma conformação. Passando da psicologia cognitiva à terapia cognitiva, Beck, 67, em seus primeiros trabalhos, referiu-se a esquemas, mas no contexto da psicologia e da psicoterapia, em termos gerais, qualquer princípio organizativo amplo que o indivíduo use para entender a própria experiência de vida pode ser considerado um esquema. Os esquemas, muitos dos quais formados em etapas iniciais da vida, tornam-se mais complexos e depois superpostos a experiências posteriores, mesmo quando não mais são aplicáveis. A isso se chama, às vezes, necessidade de coerência cognitiva, para manter uma visão estável de si mesmo e do mundo, mesmo que imprecisa ou distorcida. Olha aí que profundo, né, que a terapia do esquema busca, né, esses padrões mais arraigados, mais profundos, né. Um esquema pode ser positivo ou negativo, adaptativo ou desadaptativo, e os esquemas podem ser formados na infância ou em momentos posteriores da vida. Bem, continuando, a definição de esquema de Young. Nossa definição abrangente e revisada de um esquema desadaptativo remoto é
Ou seja, né, o que é um esquema aí desadaptativo como na infância? Um tema ou padrão amplo, difuso, formado por memórias, emoções, sensações corporais, relacionado a si próprio ou aos relacionamentos com outras pessoas, desenvolvido durante a infância ou adolescência, elaborado ao longo da vida do indivíduo, disfuncional em nível significativo, tá? Em síntese, os esquemas desadaptativos remotos são padrões emocionais e cognitivos autoderrotistas, iniciados em nosso desenvolvimento desde cedo e repetidos ao longo da vida. Yang teoriza que os comportamentos desadaptativos desenvolvem-se como respostas a um esquema. Tá? A gente já está caminhando aí para o final, para não estender muito, e aí eu deixei, aqui na próxima aula a gente vai, né, dar uma continuidade, onde vai falar sobre as características dos esquemas desadaptativos remotos, que ainda está dentro do capítulo 1, tá? Porque o capítulo 1, se não me engano, ele vai aí da página 17 até a 70. E, então, eu preferi ir fazendo em partes, né, para não ficar muito extensa, né, tão maçante aqui, os nossos encontros, não é? Porque é muita informação, né? E aí é isso que eu trouxe que eu, né, elaborei para trazer nessa aula, e aí finalizo deixando sobre o meu clube aí do psicoterapeuta, onde é um clube de assinatura, né, de R$ 37, onde ele é mais recomendado para psicólogos que estão iniciando, né, ou em transição de carreira, ou recém-formados, né. Lá eu coloco conhecimentos como, ó, conheça ferramentas para divulgação, redes sociais, business, né, como utilizar aí para negócios, como fazer dinheiro com serviços, grupos de assinatura, livros, e-books, rodas de conversa, como utilizar o Canva a seu favor e secretária eletrônica, e muitos outros temas tem lá, né? E aí, como bônus, né, nesse clube, tem aula secreta, que me fez realmente crescer na psicologia, grupo de estudos, grupo VIP de WhatsApp para interação e dúvidas, guia com formulário da TCC, da terapia do esquema, aulas gravadas de TCC e aulas de supervisões gravadas. Tá bom? Bem, então é isso que eu trouxe nesse primeiro encontro sobre a terapia dos esquemas. E aí a gente dá prosseguimento no nosso próximo encontro, que vai ser daqui a 15 dias. Tá bom? Então é isso. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.